Estimadas almas, é o quarto domingo da Quaresma, é o chamado domingo letare, da alegria. Então vamos considerar, para a nossa alegria, as causas da falta dela em nossa vida. Porque o século que nós vivemos é um século deprimido, deprimente, triste, que tende ao desespero. Nós católicos somos, e podemos dizer isso com muita alegria, os únicos que, apesar de toda a questão deste mundo diabólico, devemos estar sempre felizes. A alegria era gozar o bem presente. A tristeza é a aflição de um bem ausente. Deus, nosso Senhor, Ele é a razão da alegria de todos os que o têm. E nós só perdemos a Deus quando nós pecamos mortalmente. Por isso a tristeza por ter pecado é uma tristeza saudável, totalmente saudável. Mas o desespero não é saudável, porque nós sabemos que pelo arrependimento podemos retornar a Deus nosso Senhor. E falando de nós católicos, nós temos o sacramento da confissão, que é o sacramento do nosso pranto por nossos pecados, e é o sacramento da nossa alegria, porque saímos dali perdoados por Deus nosso Senhor. Por isso um católico, no sentido pleno, ele deve ter esses dois sentimentos: tristeza pelos seus pecados, isso chama contrição, e alegria contínua, porque Deus sempre está disposto a nos perdoar. Nunca, jamais, nosso Senhor não vai perdoar uma alma contrita, humilhada, arrependida. Então nós entendemos por que este mundo é deprimente, ou está deprimido, triste, porque este mundo não tem Deus. E nos tempos modernos, senhores, nos tempos que vivemos, há o ódio a Deus. Os senhores sabem disso. Hoje, tudo o que Deus abominou, e se repetimos sem julgar ninguém, mas repetimos os juízos de Deus, das coisas que Ele condenou, nós somos chamados de preconceituosos. Agora, quando o homem iníquo se levanta contra Deus, aprovando e disseminando as proibições, as coisas que Deus havia proibido, ninguém pode dizer que Deus proibiu, que é pecado, porque o pecado está permitido, aprovado, e o homem se levanta em ódio a Deus, porque o homem se fez Deus, e por isso o homem moderno é um homem deprimente. A política é deprimente, o governo eclesiástico longe de Deus também. A crise da igreja é justamente esse afastar-se de Deus. A nossa vida pessoal sem Deus, deprimente. E pior, que é o nosso caso, quando nós fazemos as coisas de Deus sem o motor que é o amor a Deus. E aí convertemos as razões que deveria ser de nossa alegria, obedecer a Deus, adorar a Deus, estar sempre com Deus nosso Senhor, com esse espírito que o mundo acaba poluindo os ares de tristeza. Então convertemos também a nossa alegria de estar com Deus em tristeza. Então não é debalde esse domingo. Semana que vem os senhores vão ver os santos cobertos, todos, de roxo. Vamos no outro domingo, o segundo da paixão, ver nosso Senhor entrar em Jerusalém, todo mundo rei, rei, hosana, aleluia, viva, e tudo muito bem.
E na Sexta-feira Santa vamos ver que os mesmos vão gritar crucificam. Mas mesmo assim, nós devemos estar felizes. Porque é o Espírito de nosso Senhor que teve dor, por um lado, sofrendo a ingratidão dos seus, e mesmo sofrendo, senhores, nosso Senhor estava feliz. Porque Deus não se entristece. E a pessoa que vemos do alto da cruz é divina. Então, alegria por cumprir com a vontade do Eterno Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, e tristeza de ver que aqueles que Ele beneficiou são os que se levantaram contra Ele. Então, assim sendo, senhores, com o Espírito de nosso Senhor em nós, porque isso é ser outro cristão, é ser outro Cristo. Nós devemos conciliar essas duas paixões da alma. A alegria saudável, porque se não for saudável, entra em dissipação de espírito, e a tristeza equilibrada, que também, se não for saudável, acaba levando a alma para o fundo do poço. Agora, na parte que nos toca, a mais importante, que mencionei e vou insistir, em que coisas, ou em quais coisas, nós entorpecemos ou envenenamos com espírito de tristeza, quando deveria ser o motor da nossa alegria. Estar com Deus é a razão da alegria de todos. Deveria ser, porque o homem, seja qual for, ele jamais será feliz longe de Deus. É impossível. Mesmo que consista a sua alegria em ter saúde. Um dia vai ficar doente. Tchau, alegria. Foi embora. Sepultada pela enfermidade. Em ter dinheiro. Tchau, com o governo que temos, e o mundo nas suas economias também vai ter menos. Tchau, alegria. Em ter poder, mandar e governar, a morte fará o seu serviço. Na sepultura, ninguém manda em ninguém. Os vermes mandam em nós, que vão nos comer e reduzir a ossos. Tchau, alegria do poder. Em fama, a fama fenece como uma flor no sol do meio-dia. Seca. Quantos há 5 ou 2 anos atrás tiveram fama e hoje estão sepultados pelo esquecimento? Muitos. São tantos que nem lembramos de nenhum deles. Tchau, alegria. Ao ser esquecido, sepultou a sua alegria transitória, fugaz. Agora a alegria da alma é estar com Deus. E quando Deus se aparta de nós? Da parte de Deus, nunca, jamais. Aí da nossa parte, a nossa infidelidade. Nossos pecados que o digam. Aí onde o católico tem o primeiro motor e grave da sua tristeza, afastar conscientemente de Deus nosso Senhor. Depois, quando reconhecemos a suprema autoridade de Deus, a nossa alegria consiste em estar com Deus, primeiro. Em segundo, em ser-lhe submisso. Obediência a Deus. Aonde vamos encontrar a razão da tristeza do católico, ou do católico triste, de não obedecer a Deus. Aqui eu falo de pecados e falo também das imperfeições da alma. Eu falo dos preceitos, ou seja, os 10 mandamentos, e eu falo dos conselhos como os nossos bons propósitos. É impossível um católico como católico estar feliz, em primeiro lugar, se ele não obedece a Deus, cumprindo os mandamentos, não é feliz e não será. E segundo, se ele não obedece à igreja, porque ele é filho de Deus e da igreja do mesmo modo. Nasceu para Deus no batismo
e no batismo nascemos do útero da igreja que é a pia batismal. Somos filhos da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Quando nós não cumprimos os preceitos, tristeza. Quando nós não rezamos, não podemos estar felizes. Quando nós judiamos da nossa amada, estimada Quaresma, não podemos estar felizes. E não estaremos. Porque nós temos uma consciência católica que vai nos incriminar justamente e vai nos entristecer porque fomos encontrados delinquentes nos preceitos de Deus e da Igreja. Quando nós não temos caridade com o próximo, a nossa alma vai ficar entorpecida pela tristeza. Sentida ou não sentida, não entro no X da questão, mas vamos ficar deprimidos. Quando nós não praticamos, em definitiva, os preceitos da moral, uma mulher católica não estará feliz vestida como uma mundana. Nunca! Porque o juiz da sua consciência vai corroer sua consciência como um verme, que sabe que Deus a vê, e Deus a vê depravada nos costumes. O homem de Deus, sendo católico, não estará feliz e nem poderá ser feliz estando em infração contra os mandamentos de Deus, sendo um leviano, porque o juiz vai soltar os vermes na consciência que vai corroer quando não houver arrependimento. Aí a consequência dessas tristezas, senhores, é reproduzir a mesma mazela do nosso pai chamado Adão, da nossa mãe chamada Eva, que fizeram a desobediência a Deus e quiseram se esconder de Deus, como se isso fora possível. E nesses esconderijos que encontramos, cada um tem o seu e todos eles são malignos, achando que Deus não nos vê, aí afundamos em maior tristeza. Mais profunda tristeza. E essa tristeza não é a saudável que causará o arrependimento e a conversão a Deus, mas é a insana, que vai nos causar um distanciamento de Deus e a vergonha do regresso, como Adão, tal qual Eva, que se esconderam em vez de falar: Senhor, tenha piedade de nós, porque nós pecamos contra vós. Então nós entendemos porque nós que deveríamos estar muito felizes, sempre felizes, e às vezes estamos igual o mundano, com o espírito deprimido, para baixo. E acrescento mais uma razão, a terceira. Quando nós não temos a convicção de estarmos no caminho certo, no único que leva ao céu, o católico incoerente, que primeiro ignora a sua doutrina de Nosso Senhor e depois, quando a conhece em teoria, não a leva à prática. Se deixa seduzir pelo mundo, acha que rigor do padre ou dos velhos, que não é bem assim, que o mundo mudou, que Nosso Senhor fez concessões, não fez nenhuma, e levamos um catolicismo misturado com mundanismo, com liberalismo e com todos os outros ismos, salvo o catolicismo. Aí essa alma só pode estar triste. Misturamos a nódoa do mundo com as coisas imaculadas de Deus. Não temos convicção, temos vergonha de sermos inteiramente católicos. Em outros termos, é o respeito humano. As mulheres têm vergonha de serem mulheres de Deus, com a sua modéstia, recato e pudor, porque vão dizer que as senhoras são antiquadas, as senhoritas antiquadas. Tristeza, porque sabemos que é o que Deus manda e devemos obedecer com alegria. Os homens também, se andam na justiça, na verdade, na integridade moral, os amigos mundanos, com as suas leviandades, resistimos e tentamos nos esquivar com jeito ou sem jeito. Aí vão pensar que os senhores viraram beatos, baratas de sacristia. E quando cedemos a isso,
porque o mundo não dá critérios de nada certo, também encontramos a tristeza. Então, senhores, para viver desde já a alegria que nos pertence de modo eterno, que será no céu, devemos ter Deus, obedecer a Deus e ser fiéis a Deus, mesmo que custe a nossa vida neste mundo. Não se apartar dele em nada, nem em doutrina e nem na prática moral. E aí a nossa alma terá alegria que transcende somente um sorriso nos lábios. É um gozo espiritual que nada e ninguém pode arrancar de nós. Mesmo quando vem a morte. Aí vamos entender por que os santos morriam felizes. Porque acabar o desterro e haver Jesus, e a vida eterna consiste em conhecer a Deus, e a morte é somente um carro que nos leva ao céu. Felizes. Quando perdiam sua saúde também sabiam que aquilo era penitencial, sentença do pecado do qual ninguém será eximido, e sofriam, se cuidavam, mas sofriam felizes. Quem hoje pode estar doente feliz? Complicado. Nos falta Deus. Quando perdemos algo ou alguém, é doloroso. O luto deve ser vivido pelo amor de Deus. Mas saber que para aquela pessoa os assaltos cessaram. As ciladas deste mundo acabaram. Teve uma boa morte, está com a esperança que temos no céu ou no purgatório, mas de lá para o céu. Então temos que mesmo nessas dores olhar a parte boa. Ela cumpriu a sua peregrinação terrestre. Acabou o desterro, em breve verá Jesus. Então tem o pranto saudável e tem a alegria saudável que não permite encontrar o desespero. Então, senhores, inclusive na crise que a igreja se encontra, a nossa alma deve estar com Deus, por isso estamos aqui. Não compactuamos com o modernismo, graças a Deus, mas devemos nos alegrar. Deus está a purificar a sua igreja pela tribulação. A sua igreja, melhor, os membros da sua igreja. E depois isso vai acabar. Um dia virá o juízo final, o diabo vai ficar para sempre no inferno, infernizando os seus, e os que chegarem ao céu verão a Deus sem possibilidade de nenhuma tristeza mais, de nenhum temor a mais, de nenhuma preocupação a mais. Então, assim sendo, senhores, estar com Deus já causa a alegria que no céu será eterna e nunca, nada e ninguém poderá tirar daqueles que lá chegarem. Então, alegremos nossas almas, porque não é só uma propriedade do católico estar feliz por estar com Deus, é um dever. Em ver em tudo, mesmo que Deus nos castigue como bom pai, beijar a mão de Deus alegremente. Quem nos corrige nos ama. Nas tribulações, sofrê-las. Sim, o incômodo, o desagradável dessas coisas, mas beijar a mão de Deus que nos amadurece na tribulação. Nos faz ser homens de Deus. E nunca, jamais, a tristeza que nos deprime, que nos faz desistir, que nos faz pensar em desistir, em pendurar as chuteiras e deixar tudo, jamais. Esta tristeza procede do orgulho, procede do inferno. Então peçamos a Deus nosso Senhor que Ele abrace nossas almas e abracemos a Deus fortemente. E com Ele encaremos todas as tribulações e nele tenhamos e tiremos a alegria do combate, do perrengue, porque Ele será o prêmio, o troféu, a recompensa, e a alegria do céu é Deus. A alegria essencial do bem-aventurado no céu é ver a Deus, conhecer a Deus, possuir a Deus, e é já nesta vida em esperança a nossa grande alegria. Então que Deus nos conceda esta graça. Então sejamos fiéis à presença de Deus, a obedecer a Deus, custe o que custar, a resistir ao pecado,
a mandar o diabo para o quinto dos infernos com nossa vontade blindada em Deus, e depois desse desterro, como dizemos na Salve Rainha, com toda a verdade, mostrai-nos Jesus, e aí a nossa alma terá eternamente, repito, insisto, um prazer que ninguém poderá tirar de nós. Para isso, toda perseguição, toda tribulação, todas as aflições valem a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.